Olá, povo de Deus, quarta-feira, 26 de março de 2025, terceira semana da quaresma. Nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 4, 1, de 5 a 9, Mateus 5, 17 e 19. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomarás posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos. Para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixe-se escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Deuteronômio faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Embora a narrativa tenha como contexto os tempos antigos do povo de Israel, com Moisés sendo apresentado como a grande liderança da legislação e da profecia, a última redação é pós-exílica. É uma narrativa da escola sacerdotal com aqueles que vieram do norte para o sul depois da queda da Samaria. Para que possamos entender o nosso texto de hoje, bem como todo o livro do Deuteronômio, é preciso fazermos um exercício de imaginação sobre o papel da lei na constituição da identidade do povo. Cumprir a lei é defender a vida, colocando Deus como eixo organizador da existência do povo. Nosso texto está na boca de Moisés, que é um ícone para o povo de Israel. A preocupação dele é que o povo possa tomar posse da terra da promessa, obedecendo às leis e os preceitos de Deus como condição para defender uma qualidade de vida. Interessante que Moisés diga ao povo que ele se destacará no meio das nações como uma nação sábia e inteligente, se seguir a lei do Senhor. O diferencial como povo está aí, e que provocará a reação de admiração em todas as nações. Que povo sábio e inteligente é esta grande nação, dirão os demais povos. Mas, acima de tudo, o povo de Israel se destacará porque tem um Deus muito próximo, que caminha com ele, que faz história com ele. Ter Deus próximo e um código de leis justo, com leis tão aprimoradas, fará de fato do povo de Israel um povo diferenciado. Por fim, nosso texto hoje reforça o papel da memória na construção da história do povo. Povo sem memória é povo sem história. Por isso, Moisés alerta: procura com grande zelo de não esqueceres de tudo o que viste com teus próprios olhos. Que eles nunca se afastem do teu coração em todos os dias da tua vida. Antes, ensina-os a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Essa educação continuada de geração em geração é fundamental na garantia de estabilidade de uma nação. O conhecimento da própria história faz com que um povo evite repetir os erros do passado e possa projetar tempos de superação. Mateus 5, 17 e 19, disse Jesus aos seus discípulos:
Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. É bom situarmos nosso texto hoje no contexto do grande Sermão da Montanha, que compreende os capítulos de 5 a 7. Depois das bem-aventuranças, Mateus reúne ditos e ensinamentos de Jesus, onde aparece uma revisão das leis com o refrão: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Entender essa perspectiva de Jesus frente à lei é fundamental para a nossa vivência como cristãos. Quando se internaliza o valor da lei, ela deixa de ser um elemento externo que nos obriga. Por exemplo, para a grande maioria dos cristãos, as leis como não matar, não furtar, honrar pai e mãe e outras são, pode-se dizer, leis desnecessárias, enquanto leis, pois quem assumiu o caminho do Cristo nem passa coisa contrária a elas pela sua cabeça. É o que Jesus está propondo quando ele diz levar a lei à perfeição. E nisso se concentra o papel da religião na vida das pessoas, inculcar os valores no mais profundo das consciências, pois uma pessoa com sadios valores vivencia o cristianismo, mesmo sem explicitar sua opção pelo evangelho, os chamados cristãos anônimos. O Concílio Vaticano II abriu espaço à reflexão sobre homens e mulheres, povos inteiros, que dão testemunho na vida dos valores cristãos, mas não professam explicitamente a fé cristã. O teólogo Karl Rahner, em seu livro Cristianismo e Religiões Não Cristãs, apresenta a tese do alcance universal da graça de Deus sobre cristãos professos e cristãos que ele chama de anônimos. Hoje há quem questione essa tese, pois parece infringir na liberdade humana, pois, como ele fala, o ser humano não tem a liberdade para recusar o dom da fé, que é dado a todos indistintamente. Ao dizer que todo homem é alcançado pela graça de Deus e por isso todo homem é um cristão anônimo obrigado, porém, a se tornar cristão explícito, fica evidente que não há outra saída. Porém, os adeptos dessa teoria dizem que resta, sim, ao ser humano a possibilidade de negar a graça recebida. Interessante observar o papel que é reservado à Igreja dentro da perspectiva dos cristãos anônimos. Afirma Rahner: a Igreja não deve ser considerada a comunidade exclusiva daqueles que têm o direito à salvação, e sim a vanguarda socialmente relevante, a explicação em termos históricos e sociais daquilo que o cristão espera ser realidade escondida também fora da visibilidade da Igreja. Desafio, portanto, para todos os que se identificam com a proposta de Jesus, com o Evangelho, fazer do estilo de vida adotado um sinal luminoso e explícito dos valores cristãos internalizados lá no seio da sociedade. Assim estaremos vivendo os valores da lei cristã na perfeição como Cristo queria, e não simplesmente na observância da doutrina. Para quem internalizou a fé, a doutrina se torna supérflua. Um beijo no seu coração.